Ibovespa sobe mais de 27% no ano de 2017. E produtores de café entram com um processo contra o Ministério da Agricultura à procura de melhores preços mínimos. O Mercado do Campo desta quinta-feira, 15 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. Neste dia 15 de junho, feriado nacional, não tem operação com a Bolsa aqui no Brasil. Mas nós trazemos um panorama especial para você, tanto do dólar quanto do índice Bovespa, nesses primeiros 6 meses de 2017. O índice Bovespa já fechou o ano passado com uma alta de cerca de 50% e continua com essa tendência de ganhos, apesar das quedas que foram registradas no último mês. Já o dólar, apesar da alta no último mês, registra uma queda se comparado com o mesmo período do ano passado. Bom, você confere aqui, este é o movimento do dólar no ano de 2017, nos primeiros 6 meses deste ano. A gente observa que o dólar começou o ano num patamar próximo ali de R$ 3,30, aí teve uma queda e depois voltou a subir. Nessa queda aqui, o dólar chegou a ser negociado a R$ 3,10. Só que depois veio a delação da JBS e fez com que o dólar tivesse essa alta aqui que você acompanha. O Ibovespa já teve um ano bem mais movimentado do que o dólar. No acumulado deste ano de 2017, o índice Bovespa, que reúne as principais ações negociadas aqui na Bolsa, sobe 27,7%. Mas podemos observar que o ano começou com uma queda. O índice estava ali por volta de 60 mil pontos. Houve uma boa recuperação, o índice chegou a ultrapassar os 68 mil pontos e isso aconteceu porque a política econômica brasileira conseguia caminhar. Alguns números começaram a vir positivos, como é o caso da inflação, que começou a cair, os juros também tiveram queda desde o início do ano e parecia que o governo conseguiria aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. Mas aí veio uma nova crise e o índice Bovespa começou a cair. A gente observa aqui que principalmente entre os meses de maio e agora de junho, o índice Bovespa registrou essa baixa. Muitos investidores estão cautelosos nesses últimos dias. A delação da JBS aconteceu no dia 17 do mês passado e desde então há uma queda para o índice Bovespa. Essa cautela acontece porque os investidores não sabem exatamente o que vai acontecer na política nacional, na economia nacional, se uma vai conseguir influenciar na outra e aí por conta disso o mercado andando um pouco de lado, mas registrou então essa queda. O índice Bovespa vem sendo negociado em torno de 62 mil pontos. Mesmo assim, como eu disse, no ano registra registra alta de 27%, no mês registra uma queda de 1%. O dólar, que era negociado em torno de 3,10 antes da operação da delação da JBS, agora é negociado em torno de R$ 3,30. Só que no acumulado deste ano, o dólar registra uma alta leve de 0,5%. Se comparado com os últimos 12 meses, ou seja, se pegar de junho do ano passado até agora, aí o dólar registra uma queda de cerca de 6%. Tanto que isso acaba refletindo também na comercialização das commodities agrícolas. A comercialização de soja e milho, por exemplo, está muito mais lenta neste ano do que no ano passado, quando o dólar próximo de R$ 4,00 beneficiava os preços e isso teve um impulso nas exportações e também nas negociações com commodities agrícolas. Agora, apesar dessa alta no último mês, o dólar registra uma queda em relação ao ano passado e aí a comercialização está mais lenta porque os preços aqui no mercado interno também estão mais baixos. Bom, no comentário de hoje, Antônio Resch traz um assunto sobre a citricultura. Acompanhe. Mais uma boa notícia da agropecuária brasileira. Dessa vez, realmente uma notícia que eu considero notável. Juntaram-se
a Citrus BR, que é a entidade que representa a indústria de suco de laranja brasileira, 3 empresas, a entidade correspondente da produção de suco da União Europeia, ou seja, dos países lá da Europa, e mais os produtores brasileiros também. Juntos, eles estão fazendo campanha para aumentar o consumo de suco de laranja nos países europeus, na Europa. Isso aí envolve um volume aproximadamente de 8 milhões de dólares, 7,8 milhões de dólares para a campanha. Envolve mais de 35 engarrafadoras, empresas de embalagens europeias, todos os produtores brasileiros que entregam para essas 3 grandes indústrias da Citrus BR e mais. Sabe quanto vai custar para o produtor brasileiro? Que ele vai participar também com dinheiro. 0,06 centavos por caixa que ele negociar com a indústria. Olha que boa ideia, que coisa sensata. Finalmente, o setor de suco de laranja trabalha o setor como um todo. Esse é o famoso ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar com essa campanha dos entes todos ligados à citricultura. Era isso aí, até já. Durante essa semana, aconteceu a CPI da citricultura aqui no estado de São Paulo. O presidente da Associação Brasileira de Citricultores, a Associtrus, Flávio Viegas, afirmou durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da cartelização da citricultura, que o prejuízo com a prática de cartel na compra de laranja pelas indústrias produtoras de suco supera 10 bilhões de dólares. Segundo Viegas, a prática começou há mais de 40 anos, teve várias investigações arquivadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A última investigação foi iniciada em 1999 e terminou no ano passado com um acordo que foi feito entre a antiga Associação das Indústrias e também os parlamentares. Bom, nesse processo, a indústria afirmou acordo com o órgão antitrust, que é o CAD, admitiu a prática de cartel na compra de fruta e concordou em pagar uma multa de 301 milhões de reais para encerrar este processo, mas agora os produtores dizem que vão cobrar essa dívida, que segundo a Associtrus pode chegar até 10 bilhões de reais. Bom, no próximo bloco você vai ver os destaques do café, uma entrevista especial sobre um processo que foi aberto pelos produtores de café contra o Ministério da Agricultura. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. Começamos com informações do café. De acordo com os pesquisadores do CPEA, no último final de semana, o frio que atingiu várias regiões produtoras, principalmente de São Paulo e do sul de Minas Gerais, não provocou geadas muito amplas. Algumas regiões até chegaram a registrar geadas bem localizadas, mas segundo os colaboradores do CPEA, isso não deve alterar o potencial produtivo da atual temporada. Ainda segundo o CPEA, a colheita avança nas principais regiões que são produtoras do café arábica de São Paulo e também de Minas Gerais. A única preocupação agora é se as chuvas podem atrapalhar esse processo. Já a colheita do café robusta, essa está bem mais adiantada. Segundo o CPEA, no Espírito Santo, a colheita chega a 50% da área que foi plantada. E no estado de Rondônia, onde a colheita começou um pouco mais cedo, já atinge 90% de toda a área que foi plantada. Só lembrando que o estado de Rondônia está aumentando a sua produção de café robusta na atual temporada. Só que segundo os produtores, os pesquisadores do CPEA, o comércio ainda está um pouco lento. A comercialização, o mercado de café segue sem muita liquidez. Os produtores estão mais focados na colheita e a indústria espera um aumento da oferta para aí sim voltar às compras. Então, por isso, os preços até registram uma leve queda no mercado físico, mas sem grandes modificações nos últimos dias, já que a comercialização está travada aqui no Brasil. Agora, os produtores de café entraram com um processo contra o Ministério da Agricultura porque acreditam que a política de preços mínimos do café desrespeita a Constituição. Veja mais detalhes na entrevista. No que consiste essa denúncia
contra Blairo Maggi, contra membros do Conselho Monetário Nacional? Olha, essa denúncia não é pessoal. Como eles que assinam a portaria, tá certo, de preços mínimos, a portaria número 840, sobre preços mínimos de café, e essa portaria está irregular porque os preços mínimos estão irregulares, não estão de acordo com a legislação brasileira, certo? Eu fui obrigado a fazer uma denúncia junto à Procuradoria-Geral da República, por eles serem ministros tanto da Agricultura como ministro da Fazenda e ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Onde está a irregularidade, Marco Antônio? Olha, a Constituição Federal nos diz que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei. Parágrafo 2º. Os preços compatíveis com os custos de produção. Isso está na Constituição Federal. Se você pegar também depois a Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra, ela reza o seguinte, que dentro da política de desenvolvimento rural, certo, deverá haver uma garantia de preços mínimos à produção agrícola. E o artigo 85 do Estatuto da Terra, esse eu vou ler integralmente porque esse é aqui que está onde a falha. A fixação dos preços mínimos, de acordo com a essencialidade dos produtos agropecuários, visando ao mercado interno e externo, deverá ser feita no mínimo 60 dias antes da época do plantio, em cada região e reajustados na época da venda, de acordo com os itens de correção fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Parágrafo 1º. Para a fixação do preço mínimo, se tomará por base o custo efetivo de produção, acrescido das despesas de transporte para o mercado mais próximo e da margem de lucro do produtor, que não poderá ser inferior a 30%. Isto é o que reza no Estatuto da Terra. E existem também outras leis que corroboram para a aplicação correta dos preços mínimos. Mas não é o que o Ministério tem feito nos últimos anos, não? Infelizmente, o Ministério da Agricultura e os governos, o Poder Executivo, por questões talvez orçamentárias, eles têm manipulado os preços mínimos para não terem que comprar café, tá certo? Porque é uma das obrigações legais também é que se compre a produção, caso o mercado esteja inferior aos preços mínimos. E eles manipularam os preços e vem manipulando há anos. E isso tem trazido um transtorno aos cafeicultores, tanto é que o endividamento deles é tremendo. Para você ter uma ideia, o preço hoje do café no mercado mundial está em $1,35 aproximadamente. Esse preço é o mesmo preço de 1982, quando havia o Acordo Internacional do Café, que era entre $1,20 e $1,40. Se nós corrigirmos o preço pela inflação americana do Acordo Internacional do Café, no qual os países produtores aceitaram pagar o preço do Acordo Internacional do Café, hoje o preço seria $3,50 por libra-peso. Então muita gente fala que o café perdeu a importância na pauta de exportação. É lógico, cada dia se deteriora mais o preço. Se vende o café a preços vis, é lógico que ele perde importância. Agora, se der o devido valor ao café, até pela quantidade de pessoas que emprega no Brasil, tá certo? E que emprega no mundo, aí sim nós teremos um valor de exportação bem maior que será representativo para o Brasil. Nós perdemos $2 bilhões por ano por vender os cafés a preços vis, certo? Hoje o Brasil vende café, hoje faz muitos anos, o Brasil vende café abaixo do custo de produção. Nós estamos praticando dumping, prejudicando outras nações produtoras de café. O Brasil, olha só, o Brasil é o país que tem o custo de produção mais barato, pela tecnologia, pela produtividade por hectare. Então, se nós vendemos o café a custos inferiores ao custo de produção, imagina o cafeicultor da América Central ou o cafeicultor da África, que estão vendendo, que tem uma produtividade muito menor que o Brasil, um custo de produção muito maior. É o seguinte, isso daí é eternizar a miséria mundial. Então o café, que poderia ser uma ferramenta de distribuição de renda para o mundo, ele passa a ser uma distribuição de miséria. É incrível os malefícios que essa política nefasta que vem sendo praticada pelo Brasil causa aos cafeicultores brasileiros, à sociedade brasileira, porque, presta atenção, nós temos 1.500
cidades, aproximadamente, no Brasil que produzem café. Se essas cidades forem irrigadas com o dinheiro da cafeicultura, todo o comércio, toda a atividade econômica vai fluir. E quando não há isso, tá certo? Nós estamos condenando essas cidades no Brasil a viver na miséria, na pobreza. Então, nós temos saída, sim, para a recessão que nós estamos E qual é essa saída que você propõe, inclusive, olha, se pretende apresentar ao ministro da Fazenda? Primeira coisa é o seguinte, se cumpra legal, nós queremos a legalidade. O que está na lei. O que está na lei, nada mais que está na lei. Não exigimos nada, não queremos subsídios, não queremos nada. Queremos só o cumprimento da legislação que existe. Ponto final. Queremos o cumprimento da legislação, certo? Então, agora, eles poderão falar que atualmente não tem dinheiro no orçamento para comprar café. Perfeitamente. Então, o que nós sugerimos? Que se crie o Fundo Soberano de Café do Brasil, tá certo? Isso aí será administrado pelo Banco Central do Brasil e nós usaremos uma ínfima parte das reservas internacionais, que hoje são 375 bilhões de dólares, sendo que 2 bilhões e 700 milhões de dólares é em ouro, que é uma commodity também, certo? Então nós vamos pegar 1% dessa reserva, 3 bilhões e 750 milhões de dólares, vamos destinar ao Fundo Soberano de Café do Brasil e esse fundo vai comprar, tá certo, café dos produtores, dos exportadores brasileiros, das cooperativas, no preço mínimo apurado pela legislação, certo? Fazendo uma garantia de preços para o mercado internacional. E esse estoque será um estoque estratégico, tá certo? Que o Brasil vai formar durante os 4 anos para garantir qualquer eventualidade de problema climático no futuro. Então, nós vamos fazer isso, vamos fazer um estoque regulador mundial. Presta atenção, esse estoque regulador mundial é em benefício dos consumidores mundiais. Então nós estamos fazendo... A proposta, então, é um Fundo Soberano de Café do Brasil, tá certo? Nós vamos usar, certo, uma ínfima parcela das reservas internacionais, porém... Para poder criar esse fundo. Toda vez que nós estivermos vendendo café para esse estoque, para esse fundo que vai administrar esse estoque, nós estamos gerando uma exportação. Então, nós não vamos usar a reserva internacional. Bom. Presta atenção, é uma contabilidade inteligente. Nós estamos fazendo uma proteção de preços inteligente, tá certo? Inclusive, nesses 4 anos que se propõe, que nós estamos propondo para ser feito esse estoque estratégico, certo? A partir do próximo ano, de 2018, certo? Nós vamos gerar 8 bilhões de dólares a mais para as próprias reservas na balança comercial brasileira. Então, nós vamos injetar 8 bilhões de dólares a mais nas reservas, na balança comercial, que vão ser parte das reservas internacionais. Bom, você está ouvindo, acaba de ouvir, Marco Antônio Jacó, cafeicultor, né? Cafeicultor que trabalha, né? Ligado a esse problema, né? Vinculado, está estudando há muito tempo esse problema de preços mínimos para o café. Eu agradeço a presença aqui, mas lembrando que Marco Antônio Jacó voltará aqui para acompanharmos o avanço dessa proposta, que será encaminhada também ao ministro da Fazenda. Isso deve chegar rápido lá, não? Infelizmente, essa semana também nós estamos procurando portadores que possam levar essa proposta, tá certo? Explicar essa proposta. Essa proposta, ela vem em benefício do Brasil, porque nós estamos numa recessão muito forte e a agricultura vai tirar o Brasil dessa recessão. O café é um dos componentes da agricultura, então nós estamos procurando um diálogo, certo? Para mostrar que nós queremos exportar café com inteligência, certo? Chega de exportar café a preço vil. O que nós queremos é o seguinte: café é uma mercadoria nobre no mundo inteiro. Então... merece um preço justo. Sim, nós queremos preço justo. Olha, como se corrigir o preço de café de 1982, o preço seria 3 dólares e 50. Quem sabe, hoje nós estamos vendendo café por 1 dólar e 25, 1 dólar e 30. E a situação pode melhorar muito. Nós podemos vender café a 1 dólar e 80, não vai prejudicar o consumo mundial, não vai prejudicar ninguém, nós continuaremos competitivos, o café brasileiro não vai perder market share. Então é o seguinte... Essa é a proposta. A proposta é exportar café com inteligência. Bom, Marco Antônio Jacó voltará para explicar
detalhes sobre essa proposta e o avanço dessa proposta junto aos órgãos do governo. Agradeço mais uma vez a presença do Marco Antônio Jacó aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Bom, e na última semana o clima acabou favorecendo os preços, tanto de alface quanto de tomate. Só que apesar dessa alta nas cotações, o que aconteceu na verdade é que os produtos estão com uma qualidade pior e aí há uma baixa oferta no mercado, nas CEAS-GESPs principalmente, o preço acaba subindo. Então essa valorização não beneficia diretamente o produtor rural e para o consumidor também é uma situação ruim porque tem um preço mais alto e um produto de menor qualidade. Bom, você confere agora como ficaram as cotações do alface, tanto na região de Ibiúna quanto Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. As fortes chuvas que aconteceram na semana passada nessas duas regiões, que são as principais produtoras de alface do Brasil todo, acabaram afetando a produção. Diminuíram a qualidade das alfaces, o clima mais úmido acaba aumentando o potencial para bactérias nessas alfaces e isso diminui a oferta. Diminuindo a oferta, tem alta nos preços. Na região de Ibiúna, a alface crespa foi negociada em torno de R$ 13,85 a caixa com 20 unidades. Se comparada com a semana anterior, é uma alta de 36,57% na comparação então de uma semana para outra. A alface americana, também na região de Ibiúna, ficou em R$ 13,12 a caixa com 20 unidades. A alta é maior, de 55,46% na comparação com a semana anterior. Na região de Mogi das Cruzes, a alface crespa ficou negociada em R$ 16,04 a caixa com 20 unidades e uma alta de 20,71%. Bom, a previsão ainda é de chuva nesses próximos dias nessas duas regiões. E aí, segundo os colaboradores do CPEA, isso pode manter a oferta reduzida de alface e os preços podem ter uma nova valorização na próxima semana por conta do clima. Como eu disse, o tomate também teve preços mais altos por conta do clima no centro-sul do Brasil. De acordo com os pesquisadores do CPEA, foram 3 semanas de queda e aí na semana passada os preços se valorizaram. Mesmo com essa alta registrada, os produtores dizem que os preços ainda estão muito baixos e mal cobrem os custos de produção. Segundo os pesquisadores do CPEA, as chuvas e as temperaturas mais baixas acabam prejudicando a produção do tomate. Muitos frutos acabam ficando com manchas, o que dificulta a comercialização, e as temperaturas mais baixas, o frio que tem feito nos últimos dias, faz com que o tomate demore mais para maturação, então também oferta reduzida. O tomate tipo salada 2A ficou em R$ 21,61 a caixa, uma alta de 27,11% se comparado com a semana passada. Já o tomate salada tipo 3A, negociado a R$ 36,83 a caixa, teve uma alta de 23,54%. É aquela situação que eu falei no início, uma baixa de oferta por conta de prejuízos que acontecem nas lavouras. Os produtores não conseguem se beneficiar tanto desses preços mais altos e os consumidores também têm um valor mais elevado no supermercado e um produto que é de menor qualidade. Agora, diferente do alface e do tomate, o preço da batata teve uma forte desvalorização nos últimos dias. Segundo os pesquisadores do CPEA, essa queda não era esperada. Isso porque normalmente no início do mês as vendas são mais aquecidas para a batata. Além disso, as chuvas no Paraná e no Rio Grande do Sul prejudicaram a colheita, o que teria que diminuir a oferta no mercado físico e os preços subirem. Só que 2 regiões têm conseguido abastecer o mercado. O sul de Minas e o Cerrado têm ofertado mais batata do que o normal e, com isso, os preços tiveram queda. A batata ágata ficou negociada a R$ 79,15 a saca de 60 quilos. A desvalorização é de 19%. Segundo os pesquisadores do CPEA, apenas o Sul está ofertando volumes significativos de batata. E como não conseguiram colher nos últimos dias devido à chuva, a variedade praticamente fica sem ser negociada na região de São Paulo e Belo Horizonte.
Para a próxima semana, a oferta de batata deve melhorar e os preços podem continuar em baixa, segundo os colaboradores do CPEA. Agora o nosso assunto vai para a cebola. No ano passado, o Brasil teve uma forte importação de cebola, principalmente da Argentina. Esse é um período que se compra muito fora, porque lá no sul do Brasil a colheita acabou em abril. Só que neste ano houve uma queda significativa nas compras externas. De acordo com dados que foram fornecidos pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, de janeiro a maio deste ano foram importadas 40 mil toneladas de cebola. O volume é 75% menor do que no mesmo período do ano passado, quando foram importadas 163.500 toneladas. De acordo com os pesquisadores do CPEA que analisaram esses dados do SECEX, geralmente a Argentina abastece o Brasil nesta época do ano. Só que na temporada anterior, 15 e 16, houve uma quebra na safra do sul do Brasil, resultando em mais importação da Argentina. Já nesse ano, houve uma recuperação nessa produção e, por isso, houve essa queda tão significativa na importação de cebola aqui no Brasil, neste período, nesses primeiros 5 meses do ano, mas especialmente no mês de maio, quando já terminou a oferta vinda lá do sul do Brasil. No próximo bloco você vai ver uma pesquisa da Embrapa sobre o consumo de arroz e feijão aqui no Brasil. Voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. A Embrapa, lá de Goiás, divulgou uma pesquisa sobre o consumo de arroz e feijão nos últimos anos. Segundo os pesquisadores, houve uma mudança nos hábitos de consumo da população brasileira, mas o arroz e o feijão continuam garantidos no prato dos brasileiros. Alguns resultados foram divulgados, então, pela Embrapa, junto com o apoio da Universidade Federal de Goiás e a Camil Alimentos. De um total de 291 entrevistados, 30,9% disseram comer a mesma quantidade de arroz do que 5 anos atrás. 31,1% afirmaram que consomem porções muito parecidas de feijão também do que comparadas a 5 anos atrás. Os percentuais de aumento ou queda foram semelhantes tanto para o arroz quanto para o feijão, cerca de 30% para cada lado. A exceção é o consumo de classe A. Nesse caso, houve uma redução maior, de 58,2% nesse consumo de arroz e de feijão nos últimos anos, segundo os pesquisadores da Embrapa. O consumo per capita, ou seja, por cada pessoa de feijão, de arroz, lá no estado de Goiás, foi calculado em 69,5 gramas, independentemente da renda. Para o feijão, são 25,8 gramas. Esses volumes são equivalentes aos grãos secos. Depois de cozido, esse peso acaba aumentando. Segundo essa pesquisa, 75,1% dos goianos fazem a refeição em casa. Cerca de 60% dos entrevistados apontaram necessidade de comer arroz ou feijão, pelo menos em uma das refeições diárias. Bom, a boa qualidade da água do aquífero Guarani favorece a produção de cerveja em Mato Grosso do Sul. Quem traz mais detalhes é a repórter Kylie Rodrigues. Com equipamentos modernos, a cervejaria Campo Grande tem capacidade para produzir 10 milhões de latas mês, o que dá em torno de 3 milhões de litros de cerveja. Com tanta produção, a mão de obra necessária gera atualmente 152 empregos. Com o incremento das vendas e produção, a expectativa é logo atingir 250 colaboradores no prazo de um ano. Além de ser distribuída no Mato Grosso do Sul, a cerveja que sai daqui vai para o Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Já temos alguns contatos já avançados com o Mercosul para exportação. Temos 2 pré-contratos em andamento para exportar tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, a cerveja Bamboa. Até chegar ao consumidor, a cerveja passa por uma série de processos. E quem vai nos explicar como que funciona toda essa produção é o Roberto, que é mestre cervejeiro. Vamos lá, Roberto? Vamos lá, muito obrigado pela visita. Vamos lá, pessoal, conhecer a cervejaria Campo Grande. Com 37 anos de experiência,
Roberto Rudniski se especializou na Alemanha. É ele quem faz as avaliações das matérias-primas utilizadas, a definição da receita do produto e o acompanhamento do processo, que leva 3 etapas principais. A primeira etapa é na sala de braçagem, onde acontece a fase quente do processo. Nós temos a modificação do malte, que é moído, através de um processo enzimático, onde eu faço a transformação da parte sólida do grão de malte num chá líquido, que nós chamamos de mosto de cerveja. Isso acontece lá nos recipientes da frente, onde eu tenho a transformação enzimática, eu tenho a separação posterior do bagaço já processado, do mosto, e depois eu tenho a fervura do mosto nesses 2 recipientes aqui, onde é feita a adição de lúpulo. O lúpulo é uma das matérias-primas importadas. Libera resinas, dando à cerveja o sabor amargo e aroma característico. Trabalhando com malte especial importado da Alemanha e malte Pilsen, das mais consagradas produtoras nacionais, outro diferencial da cervejaria é a utilização da água do aquífero Guarani, que é a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. Nós temos um tratamento da água bastante eficiente, sem adição de produtos químicos, isso é importante falar, porque é um diferencial importante nosso aqui. Nós trabalhamos com a água do aquífero, com tratamento de filtração e tratamento ultravioleta. Isso garante uma qualidade da água de excelente qualidade, tá? Própria para a produção desse tipo de cerveja. Da braçagem, o produto é encaminhado para a fermentação e maturação. Nesta etapa, o açúcar gerado se transforma em álcool e gás carbônico. O fermento especial utilizado é importado da Bélgica. A fermentação, em média, leva de 7 a 8 dias de processo, numa faixa de temperatura entre 10 e 12 graus, 10 e 12 graus no início do processo, até 15 graus no final do processo. Ao final da fermentação, eu resfrio o produto para uma faixa próxima a 0 graus centígrado ou menos 1 grau centígrado no final da maturação. Retiro esse fermento, que é usado nos tanques subsequentes do processo, e faço a maturação da cerveja. Então, o processo de produção leva aproximadamente 10, 12 horas na área de braçagem, de 13 a 15 dias na área de fermentação e maturação. Depois eu tenho o produto já semi-acabado, que vai ser filtrado e vai depois ser envasado na embalagem adequada. São 15 mil latas por hora sendo envasadas. Para garantir estabilidade adequada do produto no mercado consumidor, o mesmo passa após o seu envase por um processo de pasteurização próximo a 62 graus, sendo em seguida embalado, paletizado e expedido para a comercialização. A cervejaria dispõe de um moderno laboratório de controle de qualidade, onde são efetuados controles fisioquímicos e microbiológicos de todas as etapas de produção da cerveja. Seguindo as normas do órgão ambiental local, existe uma preocupação com o meio ambiente. Na cervejaria, um dos resíduos sólidos, o bagaço do malte, tem destinação certa. Ele é comercializado como alimentação suplementar para gado leiteiro. Segundo os estudos, esse material ele chega a aumentar em torno de 15% a 20% a produção de leite, desde que bem balanceada na alimentação animal. Então, hoje nós contamos com produtores da região que recolhem periodicamente esse material e estão implementando nas suas criações. Kaile Rodrigues para o SBA. O Mercado do Campo desta quinta-feira, 15 de junho, feriado nacional, fica por aqui. Você acompanha agora o Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília, com a retomada dos negócios aqui na Bolsa.